Olá, eu estava no céu, cheio da glória e a beleza do Senhor Deus. Era um espaço lindo, perfeito. Mas eu sabia que havia uma missão destinada para mim. E naquele momento em que eu recebi a missão, eu não pensei duas vezes, porque eu sabia o amor que o Pai tinha por cada pessoa nesse mundo. Aquele trecho que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna, faria sentido a partir da minha decisão. E eu decidi. Eu abri mão de tudo, deixei todas as formas gloriosas e vim, entrando pela porta, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus que nasceu para salvar a humanidade. Prazer, eu sou Jesus Cristo. Maravilha de Deus, o nosso programa de hoje, Gente da Gente, começou bem diferente, né, pessoal? Mas por quê? Porque hoje é Natal. Muito bem-vindos a todos vocês que sempre têm acompanhado a nossa programação. Hoje é dia de falar dele, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que, aliás, Natal representa isto, né? A gente vai falando então do nascimento dele, como muito bem disse o nosso amigo Anderson. A Bíblia declara que foi ele quem entregou, né, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu não estou aqui hoje sozinha, tá? Geralmente o programa Gente da Gente eu faço sozinha, a gente vem divulgando os nossos personagens da Bíblia Sagrada, falando um pouquinho mais de cada personagem, mas hoje eu não estou sozinha. Então, muito prazer, né? Eu quero apresentar agora o meu esposo e os meus filhos, porque estão aqui comigo fazendo parte desse programa tão lindo, representando, né, a minha família de Cristo. Bom, então eu quero apresentar o meu esposo, Joedson. Tudo bom, Joedson? Tudo bom, é um privilégio fazer parte desse programa, abençoado, levar, né, a palavra, a bênção de Deus para esse povo lindo que está em casa. Estamos aí para ajudar, para tirar as dúvidas e falar um pouquinho desse Jesus maravilhoso. E também a minha filha mais velha, a Monique. Monique, tudo bom? Tudo bem. Prazer, uma alegria estar aqui, participando desse programa com a minha família. E também o Kaique. O Kaique é o meu mais novinho, que parece que é o mais velho, mas é o mais novo. É o grandão, né? Tudo bom, Kaique? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui nesse programa e é muito bom falar de Jesus Cristo. Maravilha de Deus, e é sobre esse Jesus maravilhoso que entregou a vida, né? Se entregou por mim e por todos vocês, que nós vamos falar dele hoje. Quem é Jesus para cada um de nós? Então nós vamos tratar sobre isso aqui agora. Joedson, fala um pouquinho, quem seria Jesus na sua visão? O que você interpreta hoje, né? A presença dele na sua vida. Bom, primeiro, né, é um privilégio, é um prazer, né, falar desse Jesus maravilhoso, um Jesus tremendo, um Jesus que veio para nos salvar, para nos ensinar, redarguir nas palavras, andar no caminho certo, reto, correto, né? Sem Jesus não podemos fazer nada, né? Estamos aí no Natal, né? Natal, nascimento de Cristo, nascimento de Jesus Cristo. E Jesus, para mim, antes de conhecer Jesus, nós andávamos no curso do mundo, né? Depois que passamos a conhecer Jesus, andamos num novo caminho, um caminho de paz, um caminho de mais sabedoria, né? Porque o curso do mundo te leva para o mundo, te leva para as coisas que é do mundo. Mas Jesus veio para te ensinar. A palavra de Deus diz que ele veio para te instruir, né? Para te ensinar. Ele guia você com o olhar dele, né? Com os olhares dele. Então, o Senhor é isso aí. O Senhor está contigo. Se você... ele diz na palavra dele que eis que está na porta e bate, se ouvir a voz dele, ele entra e sai. Ele é educado também, né? Ele não sai entrando, não. É verdade. Ele pede para entrar.
Para isso você tem que estar na presença, para isso você tem que buscar conhecimento. E falar de Jesus é muito fácil. Jesus tem, para mim, Jesus dois tipos, né? Jesus, você tem que ter a experiência, né? Tem que ter experiência com Ele. Ser cristão é ter experiência. Eu sou de Jesus, eu conheço Jesus, né? Eu conheço Jesus, mas sem experiência não dá. Cristão tem que ter experiência. Quem quer ser de Deus tem que ter experiência. Então, na teologia você conhece, no conhecimento, né? Quem é Jesus, estudando, mas tem que ter também experiência como eu tive um dia. Perfeito. E Monique, quem seria Jesus? O que ele representa? O que ele significa para você, minha filha? Fala para nós um pouquinho. Olha, eu acho que para todo cristão, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Ele é tudo na nossa vida, né? Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com os meus pais, né? A coisa que eles sempre ensinaram para nós, é que Ele é o primeiro lugar. Minha mãe sempre falou, né, mãe? Ó, Jesus vem acima de qualquer um de vocês. Primeiro Jesus, depois você, minha mãe falava para mim. Depois seu pai, depois seu irmão. Nada é mais importante do que Jesus. E além de ser o meu Salvador, eu acho que Jesus ele veio para estar disponível para salvar todo mundo, né? Ele foi o Salvador do ladrão da cruz, por exemplo. Então ele está disponível para ser o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Só que para mim eu vejo Jesus como a pessoa de quem eu tento ser amiga. Como João. Tinha um discípulo de tudo que era jeito, de tudo que era personalidade, que fazia tudo que era tipo de coisa boa para Jesus, mas tinha o João que era o amado de Jesus, que era quem estava sempre perto, quem Jesus confiou, que estava ali na cruz, aos pés da cruz, quem Jesus confiou de cuidar da mãe dele. Então eu quero essa intimidade, é a pessoa de quem eu quero ser amiga. Jesus é para mim. É verdade, você pontuou muito bem, porque você falou do ladrão da cruz. Então, a gente consegue interpretar ali a chance, né, que ele nos dá, a oportunidade que ele nos dá. Então, isso é muito maravilhoso. E você que nos assiste agora, entenda isso. Ele é um Deus de oportunidade. Filho Kaique, o que você entende? O que você traz no seu coração? O que você interpreta? Quem seria Jesus na sua visão hoje? Eu interpreto Jesus como uma imagem e semelhança, né? Como um exemplo, um modelo na minha vida, a qual eu, assim como minha irmã também disse, quero ser amigo, né? Mas ao mesmo tempo ser ao máximo igual, não igual, né? Porque não tem como ser igual a Jesus. Jesus foi o único. E é algo tão simples de dizer, mas que eu quero ser sempre semelhante a Ele a todo momento, porque Ele foi um grande exemplo de humildade, um grande exemplo de amor, um grande exemplo de obediência ao Pai. E é isso que eu sempre pretendo pôr no meu coração, querer ser igual a Jesus. Para mim, Ele é um ótimo exemplo e um ídolo. E eu amo isso em Jesus. Muito lindo isso, né? E essa visão que a gente precisa hoje alcançar, obter, né, no mundo espiritual. Não, eu quero ser realmente a imagem, eu quero me tornar a imagem, a semelhança dele todos os dias. Porque às vezes num dia a pessoa é muito semelhante e depois às vezes numa falha, num tropeço na sua vida, na sua caminhada, no seu trajeto, no percurso em que ela faz, às vezes ela deixa de ser muito semelhante, ela fica um pouquinho mais sombrio e é necessário que você reconheça, é necessário que você se humilhe, se volte diante dele e entenda que ele é autor, ele é consumador da sua fé, ele veio para reinar em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o Filho, né, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. E se você andar nessa presença, você vai conseguir ser perfeito em tudo isso. Bom, eu queria agora, nesse momento, né, conversar com eles, né, continuar com eles, já que hoje o programa está bem diferente, está em família, né? Vocês estão vendo aí, né? Maridão, os filhos. Queria que vocês me falassem um pouquinho de uma lembrança sobre aquilo que vocês vivenciaram, né, no Natal. Algo que ficou marcado, algo que vocês trazem na memória de vocês, algo que aconteceu no passado, mas que ainda é muito presente nos dias atuais, nos dias de hoje. Conta para mim, Joadson. Bom, eu tenho lembranças importantíssimas para a minha vida. Né? Primeiro eu ganhei minha mamãezinha para Jesus com 81 anos nesse Natal aí.
né, passado, foi no Natal. Então, uma experiência tremenda, ganhar uma alma para Jesus e sendo sua mãe, 81 anos, então há tempo para todas as coisas. Não desiste de Jesus, não. Jesus está te olhando, né? Nós comentamos aqui que Ele te instrui, Ele te ensina, Ele que guia com os olhos, Ele está te olhando, né? É só você abrir a porta, deixar Ele entrar e Ele vai cear contigo. Então, a minha experiência é essa, eu ganhei minha mamãezinha e talvez a pastora não está lembrando, mas eu vou lembrar ela agora. Foi no Natal, numa mesa, né, repleta que o pai dela gostava de fazer, que eu pedi ela em namoro. E pedi ela em namoro, em 1991, Natal de 1991. Né? Então, foi experiências maravilhosas, né? Bênção de Deus para a minha vida. Bom, ele disse que eu não estava lembrando. Talvez eu esteja... ele só está me trazendo a memória, né? Porque esquecer, não temos como esquecer desse dia tão especial. Então, assim, realmente foi um dia que ficou marcado, né? Eu me recordo que a família toda estava reunida e ele aproveitou essa oportunidade, foi a chance da vida dele, né? Para me pedir em namoro, em noivado, em casamento. Foi o pacote completo, né? E louvado seja Deus por isso. Bom, nós vamos agora a um break e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Maravilha de Deus, bom, de volta ao nosso programa. O Gente da Gente hoje está muito diferente, mas por que diferente? O cenário é diferente, hoje é um dia especial, nós estamos então no Natal, pessoal, por isso o programa é um programa especial e olha, eu tenho imenso prazer porque talvez você não esteve comigo no primeiro bloco, mas agora acompanhando o nosso programa, você vai poder acompanhar também. Eu não estou sozinha, eu estou aqui com meu esposo hoje, estou aqui com os meus filhos, a minha mais velha, o meu mais novo. Então, é um programa diferente, além de ser um programa muito importante, porque estamos falando do nome, né, um nome que está acima de todo nome. No cristianismo, o nome Jesus é o nome mais importante para cada um de nós. Representa a vida, representa a salvação, renovo, paz, libertação, liberdade, representa a cura, porque Ele pagou o alto e o bom preço para que todo aquele, né, que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ele é aquele que faz todas as coisas. Bom, e falando de todas as coisas, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as maiores experiências que nós, entre família, tivemos, tá, pessoal? Então, eu quero começar pelo meu esposo. Fala um pouquinho, Marida, as maiores experiências que você teve na sua vida, assim, algo que você viu o poder de Deus se manifestando em família ali, naquele momento, né, entre cada um de nós aqui. Ah, eu tenho sim. Foi assim que eu vim para Jesus, né? Eu estava, a pastora como obreira, né, se arrumando para ir para a igreja, né, ajudar, fazer a obra, fazer o trabalho dela. E me deu herpes na vista. Herpes é aquela bolinha que dá na boca, né? E deu herpes na vista, é difícil. Dentre 1000 acontece um. E me deu isso, e eu corri a hospitais para fazer exames, né? Até cobaia eu fui, na Ilha do Governador, naquele hospital lá da Ilha do Governador, do Fundão. E nada resolvia, e gastando dinheiro com pomada, indo em médicos, nada. Um certo dia ela se arrumando para ir para a igreja, para trabalhar, né, como obreira, Almirante Barroso, número 80, no centro de Caxias, na antiga sede nossa. E eu assistindo um culto, o pastor Júnior, um culto da tarde, o pastor Júnior, e sentei, né, já gastando dinheiro, né, como cobaia, como eu disse, né, indo aos médicos, hospitais, sentei, ouvi uma palavra diante de Deus e Jesus usou aquele pastor tremendamente, né, eu agradeço a ele, e ele falou assim, ó, você que está com a irritação, falou assim, com a irritação nas vistas, vai no banheiro lavar o rosto. Eu não perdi tempo, levantei e fui ao banheiro e lavei meu rosto. Aliás, ele falou o nome, herpes na vista. E eu fui curado ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. São experiências, né, que a gente tem que ter com Deus. Existe o Jesus da Bíblia, o Jesus que você estuda, o Jesus da teologia,
Mas tem o Jesus da experiência, nós temos que ter experiência com Cristo. O crente tem que ter experiência com Cristo, né? Nós temos que ter aquela experiência, a fé aumentar, para a fé crescer. E Deus é isso aí, Deus cura, Deus é cura. Você crê, e ele foi usado aquele pastor, eu fui curado e nunca mais tive. Isso daí foi em 1999. E eu nunca mais tive, graças a Deus, fui curado. É uma experiência. É interessante, pessoal, que eu me lembro que Deus já havia me dado uma promessa na palavra. O Senhor, através, né, de Paulo, na passagem de Filipenses, o Senhor havia me dado o seguinte versículo: e todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E eu falava para o meu esposo, olha, o dia que você buscar a presença do Senhor, eu tenho certeza que você vai entrar, vai ouvir a palavra e vai ser curado. Não é a igreja que salva e liberta uma pessoa, mas ali era um lugar apropriado para que, né, um ambiente apropriado para que ele então encontrasse a Jesus, e foi ali que ele encontrou a Jesus, encontrou a cura. Foi ali que, ao ouvir a palavra, ele se libertou de todo o mal e ele realmente foi curado. Nunca mais teve herpes na vista, que é aquele chamado os sapinhos do cantinho da boca. Ele teve dentro da visão dos olhos, os olhos ficavam ali como fogo, muito vermelho, e Deus completamente ali o curou, fez uma obra linda. Bom, agora eu quero ver um pouquinho da minha mais velha, da Monique. Monique, fala de uma experiência que você já teve, assim, que você traz à memória hoje. Bom, as minhas experiências são todos os dias, né? As pequenas experiências são as que mais me marcam. Eu já tive momentos difíceis com a minha filha em relação a engasgo, a coisas assim coisas simples do dia a dia que a gente vê que é Deus que capacita, que é Deus que botou a mão ali, que foi Deus que fez alguma coisa, porque a gente fica nervoso, não consegue fazer nada. Então eu tenho sempre pequenas experiências na rua, livramento de assalto, essas para mim são as minhas experiências, mas eu queria falar de uma, na verdade me ajuda, porque a senhora que sabe melhor, eu era bem pequenininha. Aquela que a senhora sempre conta, que a gente estava em família e foi, né, aconteceu comigo, a senhora foi para a igreja e eu fiquei com meu pai. Me ajuda aí, por favor. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu me recordo que ainda como obreira, né, eu falava assim, eu nunca vou ficar velando negócio de enfermidade, doença, não dou para isso, eu não dou para ficar velando, eu vou ficar aqui, não. Então, eu sempre agi pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se você recuar, Deus não tem prazer na sua alma, né? Então, eu me lembro que nesse tempo, nesse período, eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, ela tá com esse intestino preso durante muitas horas, muitos dias, e eu não vou ficar. A garota só chorava, passava um dia, passava o outro, era chorando, e aquela prisão de ventre. Eu dei um basta ali, falei, olha, eu tô indo para a igreja. E no horário da oração da fé, e a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo, o doente, né? Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, olha, eu estava lá orando, orei forte, orei firme e tenho certeza que a nossa filha está curada. Se ela ainda não evacuou, ela vai evacuar. Ele falou assim, eu vou usar a expressão que ele falou, pois ela me cagou todinha, me evacuou todinha. Pois eu falei, pois agora Deus fez uma obra linda. Eu tô falando aqui, né? O programa é Gente da Gente, e foi nesse nível. E ele falou, olha, realmente Deus tem Deus tem tratado comigo a cada dia. Nos pequenos detalhes, Deus tem se revelado que Ele é Deus, Ele é Senhor. E agora eu pergunto para o meu filho, né, Kaique, conta de uma experiência também que você, assim, traz à memória. Acho que, bem, como até minha irmã falou, a gente passa cada experiência com Deus a todo momento, a todos os dias. E realmente, seja em casa, seja na rua, a todo momento eu estou passando uma experiência pequena, uma grande, mas aqui me vem a memória, que inclusive vem a fala deles, né? Que eles, meus pais, que me contaram, mas é quando eu era menor, bem bebezinho ainda, nas fraldas, e diz minha mãe que eu engoli uma aliança e eu fiquei roxo. Eu acho que essa foi uma grande, e com certeza foi uma grande experiência, porque diz minha mãe que ela rogou muito a Deus, que ela orou demais, clamou ao Senhor, e assim que ela terminou a sua oração, eu simplesmente cuspi a aliança para fora. E foi uma coisa que eu
eu não imaginava mesmo. E quando eles me contaram, eu fiquei até desacreditado, porque eu não lembrava disso. Mas eu digo que essa foi uma grande experiência. Foi um momento muito marcante, porque na hora que eu clamei, falei, ele estava desmaiado, roxo, nos meus braços, todo, né? Enfim, entregue mesmo. Eu falei, bom, perdi meu menino. Mas na hora que eu clamei, Senhor Jesus, me socorre. Ele cuspiu um anel, foi uma aliança, foi um anel grosso que eu usava, por um descuido ele botou na boca, engoliu, porque eu botava, fazia o relógio na garganta dele com meu dedo e nada, mas ele cuspiu e o anel ele foi saltando. Foi um jato tão forte que ali a gente viu o poder de Deus. Bom, queridos, eu tenho certeza que a mão poderosa do nosso Deus, assim como operou em minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, é o mesmo Deus que opera também na sua vida, tanto querer quanto efetuar, segundo a boa vontade. Então, coloque o seu coração diante dele, não importa quem você é, o que você faz e o que você já fez na sua vida. Invoca por esse nome e tu serás salvo. Eu oro agora abençoando a todos vocês, Pai querido, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, profetizando bênçãos, abençoando lares, famílias, casas e a todos que nos assistem agora, Senhor. Profetizamos, meu Pai, um dia de vitória, meu Pai, um Natal abençoado e que o Senhor, meu Pai, assim como libertou toda a humanidade, que todos possam olhar para o seu nome e saber que o Senhor é a luz, meu Deus, que vai brilhar todos os dias, assim como os magos, Pai, olharam aquela estrela e sabiam que o Senhor estava ali, era uma referência. Ainda hoje o Senhor tem sido uma referência para todos nós. Jesus, muito obrigada pela vida de todos, meu Pai, de todas estas pessoas, porque eu sei que há lugar de salvação para todos que invocaram o teu nome, como diz a tua palavra. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Bom, queridos, vou ficando por aqui. No nosso programa Gente da Gente se despede. Um Feliz Natal e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.